Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus maravilhoso, vem nas nossas vidas, preenche todo o nosso ser, que a tua unção quebre todos os julgos, todos os grilhões, todas as cadeias, seja dia de libertação, de iluminação, de revelação. Senhor Jesus, vai adiante de nós, nos cobre com o teu sangue, despedaça todas as cadeias, provisiona, Senhor, o que é necessário para vivermos o melhor neste dia. Cuida da nossa direita, da nossa esquerda, da nossa retaguarda, de tudo que nos diz respeito. Por favor, Senhor Deus, ser comigo, ser com as minhas irmãs, ser com as nossas famílias, ser com os nossos planos, ser com os nossos propósitos. Queremos submeter tudo aos teus planos e aos teus propósitos. Queremos viver o teu desenho para as nossas vidas. Queremos viver o que há de bom, de perfeito, de agradável. Nós estamos aqui para nos humilhar diante do Senhor. Ser conosco, fala conosco em nome de Jesus. Minha querida irmã, você sabe o que é aleluia? Aleluia é louvem a Deus, louvem a Javé, adorem a Deus Javé. Estou todos os dias fazendo um louvor da minha parte e chamando você a já começar o seu dia louvando a Deus. E em seguida eu digo glória a Deus. Eu estou dizendo que tudo que há de bom na minha vida, na sua vida, nós rendemos graças a Deus e glorificamos o nosso Deus. Exaltamos o nosso Deus. A palavra do estudo de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não seres julgados. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Estamos no propósito de, por 3 semanas, tomar posse das nossas promessas, trabalhando fortemente uma mudança de mentalidade. Estamos dando livre acesso a Deus para que o Espírito dele, através da palavra de Cristo, venhamos mudar os nossos significados, mudar os nossos conceitos, mudar o nosso conjunto de crenças. Queremos acreditar em tudo que Deus nos ensina para podermos usufruir do poder do Espírito de Deus que está dentro de nós, para que esse Espírito possa se expandir, crescer e nos levar a patamares melhores, mais saudáveis, mais incríveis. No dia de hoje eu quero que junto com você construir aqui essa mentalidade nova. Mateus fala para nós, quem está falando no Evangelho de Mateus é o próprio Jesus. Não julguem para não serem julgados. Existem 3 inimigos de relacionamentos saudáveis, de construção de riqueza: julgamento, crítica e desconfiança. Tanto as riquezas como os relacionamentos, eles são fortalecidos através da sabedoria. E eles são enfraquecidos e dilapidados quando falta sabedoria. A mulher sábia, com as próprias mãos, edifica a sua família forte. A mulher tola, com as próprias mãos, destrói a própria família. Então, precisamos entender que Satanás é que é o pai da destruição. A especialidade dele é roubar, matar e destruir. Ele existe para isso. Ele é definido por Deus como o acusador. Isto significa que todas as vezes que estamos desempenhando o papel de acusar alguém, estamos imitando a Satanás. E o que vamos colher é a mesma coisa que Satanás colhe. Satanás trabalha dia e noite para roubar, matar e destruir. A arma dele é através de acusação, difamação, infâmia, calúnia. Ele destrói relacionamentos, ele destrói vidas, ele destrói famílias, ele destrói patrimônios. E quisermos continuar destruindo com as próprias mãos, vamos continuar acusando, criticando, reclamando, murmurando, sendo mulheres desconfiadas, usando uma linguagem de desconfiança, pensamentos de desconfiança. Julgar é formar um conceito, é ter uma opinião, é emitir um parecer. Todas as vezes que nós estamos sendo um juiz, um árbitro, nós vamos precisar emitir uma sentença e uma sentença de condenação. Quando estamos nos referindo a seres humanos, nós não temos o direito de condenar nem sentenciar alguém. O único que tem o poder de condenar e sentenciar alguém é o próprio Deus. Ele é o juiz perfeito. Ele é o árbitro perfeito, porque ele consegue ver o ontem, o hoje e o amanhã.
Eu e você, a não ser que nós tenhamos ido para a faculdade, tenhamos estudado, nos formado, sejamos magistradas em alguma vara civil, criminal, do trabalho, da família, estejamos exercendo a profissão de juíza, se não estivermos fazendo isso, não devemos ocupar a cadeira de ficar achando as falhas das outras pessoas, ressaltando as falhas das outras pessoas, condenando outras pessoas, emitindo sentença, emitindo parecer. Críticas, opiniões e julgamentos fazem parte da mesma família. Se não são usadas pelo magistrado na função de juiz, elas vão ser utilizadas por nós para trazer a destruição. Muitos de nós têm a visão aguçada para achar o que está errado primeiro, em vez de achar o que está certo. Parece que procuramos o que está errado. Parece que uma pessoa nos chama para ver, venha ver a reforma da minha casa. E nós entramos lá e ao invés de elogiar as partes que ficaram bonitas, o nosso olho vai naquela tinta que não ficou bem limpa no fim da parede, ali naquele cano escondido atrás do móvel. Algumas de nós têm essa especialidade de fazer isso com outras pessoas. Pessoas que têm uma personalidade melancólica ou que têm uma personalidade controladora são aptas a verem primeiro aquilo que está errado. E o pior, são generosas em compartilhar a sua opinião, o seu ponto de vista, sem temor algum que estão emitindo um parecer contra outro ser humano. Muitas vezes o que acontece é que elas estão julgando opiniões e as pessoas podem ter opiniões diferentes, podem pensar diferentes, podem ter perspectivas diferentes. Isso não quer dizer que uma está certa e a outra está errada. Isso apenas mostra que são seres humanos diferentes. Eu estive no curso uma vez que aconteceu um incidente na hora do almoço. O pessoal tinha ido para um restaurante e a porta de vidro do restaurante explodiu e a professora usou aquilo como um exemplo. Ela pediu para 4 das pessoas que estavam presentes naquele restaurante relatar o que elas tinham visto. Cada uma teve um ângulo diferente para relatar o incidente da porta ter explodido naquele restaurante. Alguma delas estava errada? Não. Todas elas viram da sua perspectiva, da sua forma de ser. E todas elas contaram as suas narrativas, levando em consideração a sua perspectiva. Elas não estavam erradas, elas estavam trazendo enfoques diferentes de um mesmo fato. Encontramos na Bíblia 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Os 4 relatam as boas novas. Os 4 relatam a entrada de Jesus, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, o ministério de Jesus e a ressurreição. Os 4. Mas cada um deles retrata de uma perspectiva diferente. Isso não quer dizer que um está errado e o outro está certo. Isso quer dizer apenas que um relato foi feito por João, que é de uma maneira. O outro foi feito por Mateus, que é bem mais detalhista. Um foi feito por Marcos, o outro foi feito por Lucas. Cada um deles é de um modo, fala de uma maneira e retratou o mesmo, o que eles tinham vivenciado juntos. Algumas vezes um texto está em 2 dos evangelhos e não está nos outros 2. É porque não aconteceu? Não, apenas aqueles 2 que retrataram acharam muito importante e mencionaram o que viram. Os outros 2, para eles, não significou grandes coisas, eles não retrataram. Então nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Eu e o meu marido somos pessoas completamente diferentes. E eu levei muitos anos para compreender isso que eu estou trazendo aqui para você. Isso que eu estou trazendo é ouro. Isso é revelação. Isso vai mudar a maneira de você se relacionar com você própria, com o seu marido e com os seus filhos. Se você tem mais de um filho, cada um deles é de uma forma. Isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Isso quer dizer que você precisa conhecer mais cada um deles e aprender
aprender a como falar com um que vai funcionar e como falar com o outro que vai funcionar. Não vai funcionar você falar da mesma maneira e querer que os dois reajam da mesma maneira. Não funciona. Nós precisamos tratar pessoas diferentes de formas diferentes. A nossa autora, Joyce Meyer, uma mulher que tem muita experiência, eu a respeito muitíssimo, ela está chegando perto dos 80 anos, ela tem mais de 120 livros escritos, o ministério dela envolve mais de 30 nações. Nós temos que aprender com essa mulher. Ela fala no livro dela que ela levou anos para compreender que o fato dela e o marido serem completamente diferentes não tinha problema nenhum. Ela fala que quando eles saíam para comprar algo para casa, normalmente eles divergiam. Ela queria azul, ele queria amarelo. Ela queria vermelho, ele queria preto. E não achavam que era normal. Ela ficava denegrindo a imagem do marido pelas escolhas que o marido fazia, até que ela compreendeu que o marido dela pode ter o gosto dele, ela pode ter o dela, que quando forem realmente fazer algo que é incomum, o que eles vão precisar fazer é se esforçar um pouco mais e encontrar o acordo, encontrar algo que agrade os dois e que possam trazer para dentro de casa, uma vez que os dois moram na mesma casa. Precisou compreender que a maneira que ela lidava com o dinheiro era de um jeito, a maneira que o marido lidava com o dinheiro era de outra maneira, e eles precisaram encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de acordo para que os dois juntos pudessem administrar as finanças da família. A maneira como o marido dela lida com carros é uma, o tipo de carro que ele escolhe para ele é completamente diferente dos tipos de carro que a Joyce escolhia para ela. Algumas vezes ela conta que ela não conseguia entender porque o marido dela, com certa idade, resolveu comprar um carro esporte bem baixinho que dava o maior trabalho para ela entrar no carro. Enquanto ela não conseguia compreender que as pessoas podem ser diferentes, ela ia ficar denegrindo a imagem dele para os filhos, falando mal da escolha que ele fez, falando mal do carro, falando mal de qualquer coisa que ela achava que era diferente, que não cabia dentro da perspectiva dela. Então nós aprendemos com ela que nós precisamos ampliar a nossa perspectiva, que se a pessoa escolhe um carro de um jeito, uma determinada cor de um jeito, um determinado assunto de uma maneira, isso não está denegrindo a imagem dessa pessoa, isso não compromete o caráter da pessoa, isso não compromete o valor da pessoa, não compromete a honra da pessoa. Agora, quando eu saio ressaltando isso, denegrindo o que ela fez, criticando a escolha dela, mostrando para todo mundo, isso sim fala do meu caráter. Isso fala que eu desumo as pessoas pelas costas. Isso fala que eu falo mal das pessoas quando eu não compreendo o que elas estão escolhendo. Quando elas não escolhem de acordo com a minha perspectiva, de acordo com o meu ponto de vista, eu vou lá e difamo a pessoa. Então, isso fala mais de mim do que da outra pessoa. Nossa autora fala como esse problema de criticar, de reclamar, de julgar, de condenar trouxe atrito ao relacionamento matrimonial, como causou problema para ela, para o marido e para os filhos. O que é que nós vamos fazer com esse relato? Nós vamos aprender. Vamos aprender que eu sou mulher, eu me chamo Ana Cláudia, o meu marido é homem, ele se chama Emerson. Eu tenho a minha maneira de pensar, ele tem a maneira dele de pensar. Eu preciso respeitá-lo, eu preciso ouvi-lo. Quando ambos chegarem num acordo, nós tomamos uma decisão. Desmerecer o meu marido por pensar diferente, por falar diferente, por fazer escolhas diferentes, faz de mim uma destruidora de lar. Faz de mim uma mulher tola que estou difamando o meu marido, estou caluniando o meu marido, estou falando contra a pessoa do meu marido, contra a identidade do meu marido, contra o direito de liberdade que ele tem, dado por Deus, de fazer escolhas, de tomar decisões. E em relação aos meus filhos, eu tenho 3 filhos. Cada um é de um jeito. Na hora que eu olho para um e digo, Caio, você deveria nessa situação ter falado assim, 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 igual a Bruno. Eu estou desrespeitando o Caio. Caio é Caio. Caio tem a maneira própria de pensar, tem a maneira própria de falar, tem a maneira própria de fazer escolhas e de tomar decisões. Essa maneira foi dada a ele de presente
por Deus. Se eu quebro, se eu invado essa maneira, eu estou desrespeitando o Caio. Na hora que eu comparo ele com meu outro filho, o Bruno, eu estou desonrando e desrespeitando o Caio. Bruno é Bruno. Bruno é da maneira que Bruno é. Caio é da maneira que Caio é. Cabe a mim, como mãe, compreender Caio, compreender Bruno. Quando falar com Caio, falar da maneira que Caio me escuta, da maneira que Caio me compreende, da maneira que eu vou ser mais assertiva com Caio. Quando eu estiver conversando com Bruno, cabe a mim falar de forma completamente diferente, porque eles são diferentes. E nunca comparar um com o outro, e nunca dizer que um deve ser igual ao outro, porque isso é assassinar a personalidade. Um não nasceu para viver igual ao outro, para viver a identidade do outro. Cada um de nós tem uma digital, e Deus nos deu essa digital distinta. Deus nos deu essências distintas. Deus nos deu chamados distintos, personalidades distintas. Nós precisamos nos respeitar e nós precisamos respeitar quem convive conosco. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para selar. Esse estudo é um estudo fortíssimo, poderosíssimo, que vai trazer muita transformação para você que entrou aqui aberta para aprender e aplicar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus maravilhoso que habita dentro de nosso coração, Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Deus que está conosco. Cada um de vocês três tem uma personalidade diferente. Cabe a nós começar a aprender a personalidade de vocês, os papéis de vocês, e aprender a falar com vocês de acordo com as funções de vocês. Nós vamos extrair muito mais do nosso relacionamento quando entendemos isso e quando nos relacionarmos com vocês desta forma. Pedimos a vocês que são sábios que nos ensinem. Nos ensinem que nós temos digital distinta, nós temos maneira de pensar distinta, nós temos maneira de sentir distinta, nós temos uma perspectiva única que o Senhor nos deu. Não é a melhor de todas, não é a mais perfeita de todas, apenas é a nossa. É especial porque é a nossa. Nós queremos honrar o que o Senhor nos deu, nós queremos agradecer por ter feito cada uma de nós de maneira sobrenatural, de maneira formosa, de maneira elegante, de maneira charmosa. Muito obrigada, Deus. Queremos também agradecer por estar vindo com luz para nós e nos mostrando que da mesma forma que o Senhor nos fez com honra, o Senhor fez os nossos maridos inteiros, com digitais próprias, com maneiras de pensar próprias, com nome próprio. Eles têm a mesma liberdade que nós, eles podem ser eles. Nos ajuda a honrar, nos ajuda a escutar os nossos maridos, nos ajuda a aceitar. Não precisamos todas as vezes compreender. Muitas vezes tudo que nós precisamos fazer como mulheres é aceitar, é estar ao lado deles, é honrá-los, respeitá-los. Para o homem vale muito a honra e o respeito. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Como mulher nós queremos ser amadas, nós queremos receber afeto. Os nossos maridos só vão nos dar o que nós queremos receber quando nós aprendermos a entregar a eles o que eles precisam receber. Nos ajuda também a olhar para os nossos filhos, filhos homens, filhos mulheres, cada um de um jeito, olhar para eles com a identidade única deles, procurar conhecer eles, procurar ouvir o que eles têm para falar, procurar ouvir a maneira de pensar, a maneira de sentir, muitas vezes aceitar, muitas vezes orar, cobrir, interceder por eles, para que o Senhor venha, para que o Senhor inspire, para que o Senhor motive, que nós possamos estar no nosso papel de intercessora, mas não de ser a mulher invasora, não de ser aquela mulher que é a megera, que quer que a casa inteira ande do jeito dela. Que nós possamos respeitar a nós e respeitar a cada membro que habita conosco dentro do nosso lar. Abençoamos o nosso lar, declarando que é um lar, um reino de Deus na terra, um pedacinho do céu na terra, um lar bendito, um lar cheio de paz, um lar cheio de respeito, um lar cheio de honra, um lar cheio de Deus. Louvamos e exaltamos o teu nome e declaramos que seremos sempre as mulheres sábias que estão a cada dia construindo um lar forte, um lar edificado na rocha, um lar edificado na palavra e no conhecimento de Deus, um lar edificado no comportamento
igual ao comportamento de Cristo. Obrigada, louvado seja o teu nome e que grandes mudanças aconteçam ainda neste final de semana na vida de cada mulher aqui que está orando e representando o seu lar. Aleluia, glória a Deus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. É uma honra estar orando com você, estar orando por você, intercedendo e jejuando por você e pela sua família. Que você se inspire, se encoraje e faça o mesmo. Deixa o seu legal, deixa o seu joinha como forma de gratidão. Copia o link desse estudo e convida as tuas amigas pelo WhatsApp para virem fazer parte desse grupo de mulheres sábias que estão construindo o seu lar edificado nos princípios divinos. Deus te abençoe muitíssimo. Lhe vejo no estudo de amanhã.